E aí, galera, Georgia Dog Show está no ar. Após o nosso especial, falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, finalmente estamos aí com a estreia do Collie pelo Longo. E nesse episódio, aliás, nessa série, não poderia faltar o grande Alexandre do Lakefield, criador há muitos anos e que fez uma grande diferença nessa raça maravilhosa, doce, encantadora, que vocês vão conhecer e junto comigo se encantarem também. Vamos lá conferir. E aí, galera, estamos hoje aqui com o nosso primeiro episódio da série Collie, nossa nova série Collie de pelo longo. Como primeiro entrevistado, tenho aqui hoje Alexandre, criador de Collie pelo longo do canil Lakefield, do Rio de Janeiro. Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, disponibilizar esse tempo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa a sua história na sinofilia. Eu fui uma criança que, desde pequeno, tinha mania de bicho em geral. Até galinha, eu ia à feira com a minha mãe para comprar pintinho, para criar galinha, e era assim, era com coelho, cachorro, gato. E depois, lá para os 10, 11 anos, eu era apaixonado por Lassie e Rin-Tin-Tin. E eram os meus dois, eu tinha até a coleção das revistas e tudo. Até que eu, do Rio, me mudei para Niterói. Lá era a terra do Collie, interessante. Tinha um senhor chamado Martim, tinha um canil chamado Scott Collie. Ele tinha muitos collies, então Niterói era a terra do collie. E é claro que eu comecei a chatear meus pais para me comprar um collie, porque onde eu passava eu vi um collie correndo daí. Então eu ficava aí na rua. Bom, até que meu pai me deu de presente no Natal. Eu tinha 12 anos, minha primeira collie, chamava-se Joia do Beto of Lakefield. Essa cadela, por acaso, era de muito boa estirpe. Era neta 2 vezes de um campeão, um grande campeão, que veio da Inglaterra, Lover of Lady Park, que era filho do famoso Lochinvar of Lady Park. Então, essa cadelinha, eu acabei acasalando ela com um tio e foi minha primeira campeã, Paloma of Lakefield, e que inclusive ganhou no Brasil todo. E daí comecei a história. E eu comecei as primeiras gerações com linha inglesa, até que eu comprei uma cadela, ainda adolescente, eu comprei uma cadela que vinha dos Estados Unidos, de linha para Raider, e eu fiz, essa cadela me deu o grande cão Honor of Lakefield. E esse cão eu acasalei com todas as cadelas de linha Lady Park, inglesa, e eu pegava depois meio irmãos e acasalei e eu fiz meu tipo. E comecei a ganhar as especializadas, que na sua maioria eram em São Paulo. Eram especializados naquela época de mais de 100 collies. E foi indo, até que chegaram os americanos interessados, depois que eu já tinha os meus 7 gerações, eu não acreditava. E eles queriam, a minha 10ª geração, já todos eles queriam cães meus. E eu comecei a ganhar dos importados. E assim foi indo, né? E meu plantel foi aumentando. Depois eu peguei um cão americano, mas que também tinha de linha inglesa. Essa mesma criadora, Lynn Hyman, Butler, dos Estados Unidos, canil Milas, não pôde pegar meu, porque o American Kennel Club não aceitava nossos registros naquela época. 2 grandes criadores americanos fizeram tudo para pegar cães meus, não aceitavam. Só foram aceitar na década de 90. Então, na de 80 eu ainda fiquei. Aí eu comecei a mandar para a Europa. Mas juntei o Milas e depois, anos depois, eu fui mandar para a Lynn um cão que já várias gerações Lakefield, mas com os dela atrás. Esse cão produziu 22 filhos campeões americanos. E hoje eles estão também espalhados não só pelos Estados Unidos, como pelo mundo. Eu mandei para a Europa alguns cães. Um foi o famoso Lakefield Love is in the Air, o Xande, que ganhou a Mundial na Itália, com 250 collies, julgado pela famosa Audrey Chatfield. E esse cão, depois de ganhar em toda a Europa, foi para a Inglaterra e foi 3 anos seguidos o melhor reprodutor de todo o Reino Unido.
Eu sou um collie brasileiro, 17 gerações brasileiras, desde a minha primeira cadela Joia. Esse cão foi bom. Depois o filho dele eu mandei para os Estados Unidos, fechou o campeonato, voltou para mim, me deixou campeões, ganhei com ele na Europa. Depois o que eu mandei para os Estados Unidos era neto desse. Um era o Lakefield Love is in the Air, o outro é Lakefield Love in My Heart. E que é o avô do Windhaven, porque esse vinha no ser da minha criação, é a criação de Antônio Costa da Lepiade, mas todo puro Lakefield. Por isso eu escolhi esse cão, que chamavam de macho, e ele produziu 22 filhos campeões. Agora, na Europa eu mandei um outro, Lakefield Lars, que é um nome bem escandinavo, eu mandei para a Dinamarca. Esse cão, tudo que hoje tem, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega, ganhando, tudo vem desse cão. Inclusive, quando eu julgo, eu fico até constrangido, porque sempre eu tenho que premiar alguém, uma filha ou neta dele. Eu julguei na Finlândia, julguei já na Dinamarca, na Suécia e na Alemanha, meus finalistas entre 126 collies. Foi um recorde, eu tenho honra de dizer que na Alemanha eu julguei 126 collies. Os 10 finalistas, 4 descendiam dos meus cães. E acabou que a melhor foi uma fêmea, que era neta 2 vezes de um cão meu. Então, esse é o pequeno resumo da história do collie. Hoje, no Brasil, na Argentina e Uruguai, então, e Paraguai, e Peru, tem muitos descendentes dos meus cães. Na Europa toda, nos Estados Unidos, e eu acho que hoje no Brasil, que está dominando também, eu tenho honra de dizer que são descendentes do Lakefield. O que eu estou mais impressionada é que você lembra os nomes de todos. Se você contar as histórias, eu tenho artigos publicados em revista inglesa, americana, finlandesa, alemães, várias das alemãs. Claro que eu escrevo em inglês, não escrevo em alemão. E eu tenho a história assim, do século todo, com nomes. Inclusive todos os descendentes de Lakefield, até meus amigos dizem como é que... Eu já fui uma enciclopédia, não sou mais. A memória vai faltando. Mas eles ficam impressionados como eu ainda me lembro. E quando eu assim, estou me esquecendo, eu vou consulto, mas eu sei os nomes, né? Eu sabia nomes de linha paterna até 1902, de cabeça. Gente, isso é incrível. Então vocês estão vendo aqui que hoje a gente está com um criador de peso, memória de elefante. E não tem pessoa melhor para comentar com a gente aqui, contar para vocês, para mim, a história do collie. Você comentou da Lessie, né? E todo mundo lembra assim, collie a Lessie. Quando é muito difícil ver hoje um collie na rua, como era antigamente, porque na época... Já foi mais. Então conta pra gente um pouco aqui, para o pessoal de casa poder entender um pouco também a história do collie, da onde vem, qual que é a origem. A origem de collie são cães de pastoreio que vieram na invasão romana na Grã-Bretanha, né? Eles eram povos celtas e celtas pastores, não é como na Gália, que hoje é França. A Gália eram celtas mais guerreiros, com a mesma história, com os druidas, aquelas coisas todas. Mas os pastores eram da Grã-Bretanha, que hoje é o Reino Unido, Grã-Bretanha. E os romanos, que Júlio César que fundou Londres, e eles levaram cães pastores, como deixaram também ali pela Alemanha, Bélgica. Hoje são os descendentes, quer dizer, os pastores alemães, pastores belgas, vêm desses cães. Então, era um tipo diferente, um de pelo mais longo, era mais na Escócia, e eram cães de pastoreio. Hoje o Border Collie tem assim uma semelhança com o Collie mais antigo, né? Tinha o Lowland, que era um tipo de pelo mais longo, tinha um outro tipo de pelo, e tinha um totalmente de pelo curto, que é o Band Dog. Esse Band Dog é que deu origem ao Collie pelo curto, que ele é um tipo quase como um Greyhound. E assim foi até 1888, foram os primeiros registros, realmente, exposições de collie já na Inglaterra. A Inglaterra já dominava, era mais a Escócia. E vários criadores começaram, porque era uma raça bonita, além de pastoreiro, uma raça bonita, imponente, e acredita-se que foi colocado, talvez até um sangue de Borzoi, uma coisa porque a cabeça alongou mais, e até no final do século XIX, no princípio do século XX, os collies já tinham a cabeça mais longa, eram mais refinados e eram favoritos da Rainha Vitória. A Rainha Vitória foi que deu muito incentivo à raça. A Rainha Vitória foi a rainha que mais marcou, foi a época da Inglaterra, das indústrias, de tudo, quer dizer, foi aquela... A Inglaterra subiu, justamente o que foi
Os Estados Unidos foram para os Estados Unidos porque eles foram colonizados por os ingleses quando eles estavam na sua melhor fase. E o Collie se tornou extremamente popular. Aí foram muitos os americanos com dinheiro comprar os melhores Collies. Os melhores do ano iam sempre exportados para os Estados Unidos. Então o americano começou a criar paralelamente ao inglês. Mas até a década de 20, 30, coisa, ainda os melhores vinham até 30, um ou outro na década de 40, porque aí o americano já tinha o tipo dele, começou a fazer o tipo dele. E até existe um padrão, vamos dizer, que é o americano e o inglês, porque os ingleses mandaram cães até acima do padrão e então o americano, para adaptar a realidade, aumentou o tamanho. Então o tamanho dos Collies americanos hoje quase não está. O inglês começou depois a ficar bem menor e agora está mais ou menos, o importante não é tamanho, é a harmonia na raça. E a beleza, né, que o Collie cada vez é imponente, tem um temperamento que não existe igual. Daí os filmes da Lassie que se popularizaram. Se vocês não sabem a história da Lassie, eu posso contar rapidamente. A Lassie era de um casal, um cão chamado Paul, que latia, corria atrás de moto, de bicicleta. Aí esse casal levou para o Red Witherwocks, que era um rapaz que estava começando a adestrar cães na Califórnia. E começando mesmo. E eles disseram, olha, esse cão corre atrás de moto, corre atrás de bicicleta, sabe, você podia tirar esse. Ele disse, não, deixa comigo. E o cão tinha esses vícios, mas em compensação era extremamente inteligente e fácil de aprender. Começou até a ensinar ele a levar a criança no colégio. Cão fantástico. Aí quando o casal voltou, depois de acho que um mês, e disse, olha, a vida foi tão feliz sem ele, eu não quero mais ele. Você se incomodaria de, em vez de a gente pagar pelo seu trabalho, eu deixaria ele com você. Ele falou, puxa, ele estava precisando de dinheiro, mas falou, esse cão é especial. Tá bem, aceitou. Aí veio o filme da Lassie. E o filme da Lassie, ele foi fazer teste. Não passou. E como era uma fêmea, que era Lassie Come Home, é a história de uma fêmea. E então uma fêmea foi fazer o papel. Mas eles precisaram do dublê porque a fêmea perdeu pelo. E na parte em que ele atravessa um rio, como se fosse da Escócia, na verdade era um rio na Califórnia, o Paul foi tão bem, atravessou, e quando ele saiu, em vez de sacudir, ele saiu cambaleante assim. Quando ele se jogou, o diretor falou, corta, mas quem entrou na água foi Paul, mas quem saiu é Lassie, ele vai ser o Lassie. E ele foi aí o famoso Lassie, quer dizer, acabou, ele ficou riquíssimo, porque o Lassie foi uma estrela do Metro-Goldwyn-Mayer, né? E ele nunca fez um dublê. Esse cão viveu até 18 anos, o filho dele que substituiu até 17, por aí foi. Nunca teve um outro cão para fazer qualquer cena, ou de ataque, ou de defesa, ou de salto. Ele não deixava. Até dizia, tem dublê. Não tem. Por exemplo, no filme de Rin-Tin tinha, de Lassie não. Depois começaram os seriados. É aí que popularizou muita raça. Outra pessoa que popularizou muito foi Albert Payson Terhune, nos Estados Unidos, que escreveu histórias fantásticas. Porque o Collie realmente é um cão sensível, bom, afável, com paciência para criança e extremamente inteligente. E de uma beleza. Por isso era chamado do rei das raças caninas. Daí o Collie que na Europa ainda é muito popular, nos Estados Unidos, e aqui ainda tem muita gente interessada, embora o clima não seja o ideal, por causa da pelagem, o Collie bom, eu não me entendo sem ter Collie. Vocês estão vendo aqui, Collie é uma raça linda, né? A gente conhece aí pela Lassie, agora conhecendo mais a história, inclusive da Lassie, quem era a Lassie, que na verdade era ele, não era ela. Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula que Alexandre nos deu, uma enciclopédia, né? Alexandre é uma enciclopédia aí da história da sinofilia, principalmente a história do Collie de pelo longo. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu adoro aprender sobre os cães e poder passar isso para as pessoas de casa. Olha, é uma oportunidade de falar da raça que eu amo tanto, eu agradeço a você. Foi um prazer imenso. E a gente no meio de uma exposição, eu estou meio cansado, porque estou dias aqui preparando o cachorro e apresentando, são várias exposições, mas estou bastante feliz e grato por essa oportunidade, viu, Jorge? Muito obrigada. Gente, aguardem o nosso segundo episódio do Collie pelo Longo. Até mais.
Então esse foi o nosso primeiro episódio da série Cole pelo Longo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante com essa enciclopédia, essa memória de elefante que tem Alexandre do Canil Lakefield. Até o segundo episódio com mais informação dessa raça maravilhosa, doce e gentil. Beijos!